Revelado, como o milionário transformou a vida de uma garçonete solitária em um momento incrível. A lanchonete Sabor da Terra exalava aromas caseiros, misturando o cheiro do pão quentinho com o café fresco. Maria, com seus 24 anos e um sonho escondido no coração, passava os dias atendendo os clientes com um sorriso que, embora tímido, iluminava o ambiente. Seu olhar buscava o conforto da avó, Dona Elda, que sempre lhe falava sobre as bênçãos que a vida pode trazer, mesmo em tempos difíceis. Mas a pressão financeira a sufocava como uma neblina pesada. Olhares emocionais da vizinhança a acompanhavam, sempre prontos para julgar a jovem que tentava sustentar a família sozinha. As especulações sobre sua vida eram como cobras venenosas e traiçoeiras, deixando seu peito apertado. Certa manhã, como se o destino estivesse brincando com suas esperanças, um homem misterioso entrou na lanchonete. Ricardo, o milionário em busca de algo mais profundo em sua vida, percebeu aquele brilho no olhar de Maria. Ele ficou intrigado ao vê-la tratá-los, todos iguais, com respeito e ternura. Ao sentar-se, sentiu algo que não sentia há tempos, uma conexão genuína. A conversa fluiu enquanto Maria, hesitante, desnudava um pouco de sua alma. Ela falou sobre o peso de cuidar da avó, dos sonhos de expansionar a lanchonete e da luta diária para dar um futuro melhor a quem amava. Ricardo, de sua parte, se viu revelando suas próprias frustrações. Mesmo cercado por luxo, sentia-se só, isolado em um mundo onde a superficialidade dominava. Ali, entre risos nervosos e olhares sinceros, eles perceberam que os desafios que enfrentavam não eram tão diferentes. O toque suave da esperança começou a pintar aquela manhã cinzenta com cores vibrantes. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Porém, a vida em Pindamonhangaba não é feita só de momentos bonitos. A proposta de Ricardo de reformar o Sabor da Terra, tornando-a uma referência local, ecoou como um trovão em suas vidas. Maria ficou paralisada. Como aceitar a ajuda de alguém tão distante de sua realidade? O peso do julgamento a oprimia. Murmúrios começaram a circular entre os vizinhos, que viram naquele gesto uma traição aos valores que ela sempre prezou. Quando um acidente grave danificou a lanchonete, Maria se viu entre a espada e a parede. O que fazer? Rejeitar a ajuda de Ricardo significava manter sua dignidade, mas também o risco de perder tudo o que lhe importava. Se aceitar ajuda significasse reerguer a lanchonete e dar um futuro à avó, seria uma traição a quem a ensinara o valor do trabalho duro? As respostas estavam embutidas em um festival local que prometia reunir a comunidade e discutir todas as dificuldades sociais que afligiam o povo. Maria e Ricardo, em um novo encontro no festival, sentirão o calor do olhar um do outro. As máscaras cairiam, revelando que, apesar das diferenças, ali havia uma mesma fragilidade. Ao final, ela escolheria entre o orgulho ou a esperança. O que Maria decidiria? E mais importante, poderia a aceitação e solidariedade realmente transformar sua vida? O tempo estava correndo, e a resposta dependia dela. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, criando um pano de fundo perfeito para o festival. A praça estava movimentada. Estendes coloridos se espalhavam, cheios de comidas típicas, artesanato local e gente rindo, dançando, celebrando a vida. Para Maria, aquele era um momento divisor de águas. Com o coração inquieto, ela se via em meio à multidão, seus pensamentos a levando a um estado de nervosismo e ansiedade. Os risos ao seu redor pareciam ecoar em sua mente. As lembranças da avó, compartilhando receitas e histórias de vida, foram substituídas por uma pressão quase palpável. Era hora de confrontar não apenas os vizinhos que a observavam e julgavam, mas também a si mesma. O festival representava uma oportunidade, um palco para sua voz ser ouvida. Ela avistou Ricardo em meio à agitação. Ele estava conversando animadamente com algumas pessoas, seu jeito carismático atraía olhares curiosos. Quando Maria se aproximou, notou como a presença dele iluminava o ambiente, como se ele fosse um farol em meio à escuridão. Ao notar sua chegada, Ricardo se virou, e seus olhos se encontraram. O tempo pareceu parar por um instante. Maria sentiu seu coração acelerar. Oi, Maria, disse ele, com um sorriso que transbordava calor. Você veio. Estava preocupado que não aparecesse. Oi, eu só não sabia se deveria.
A voz de Maria saiu mais baixa do que pretendia. Ricardo inclinou-se levemente, sua expressão se tornando mais séria. Entendo o que você está passando, mas não precisa ter medo de aceitar ajuda. Se precisar de alguém para conversar, estou aqui. Ela respirou fundo, sentindo as palavras pesadas dentro de si. É difícil, Ricardo. Eu sempre sonhei em fazer algo por mim mesma, sem depender de ninguém. Não quero que pensem que estou tentando me aproveitar de você. Ricardo segurou a mão dela suavemente, fazendo um pacto silencioso de que eles estavam juntos naquela jornada. E se eu disser que não se trata de aproveitar-se, mas sim de construir algo juntos? O que você acha disso? Se olharmos por essa perspectiva, talvez consigamos transformar o sabor da terra em um verdadeiro lar para todos. As palavras o impactaram. Maria piscou, sentindo um misto de esperança e receio. Seria mesmo possível? O festival ao redor começou a se transformar em um turbilhão de sonhos e incertezas. Ela lembrou-se de seu sonho de expandir a lanchonete, não só para sustentar a avó, mas para alcançar a comunidade, trazendo um pedaço da sua história para as mesas dos outros. A ideia de dividir seu mundo com alguém parecia reconfortante. Mas, no fundo, uma preocupação persistia. A voz sussurrou em sua mente. E se as pessoas não aceitarem isso? E se tudo isso acabar em frustração novamente? A expressão determinada de Ricardo a fez hesitar. Ele parecia realmente acreditar no potencial dela, como se visse além da superfície. Vamos fazer um teste, sugeriu ele. Uma noite especial onde você pode mostrar seu talento e o que representa o sabor da terra. Poderíamos, quem sabe, arrecadar fundos e realizar uma reforma através de eventos. O que acha? Maria sentiu a adrenalina subir. Se aceitasse essa proposta, seria um passo. Um passo em direção ao futuro que sempre sonhou, ou um caminho perigoso em um terreno desconhecido. Eu preciso pensar, disse Maria, suas emoções aflorando, e enquanto falava, o ruído do festival se intensificava. Antes que ela pudesse reagir, olhares curiosos se voltaram para eles. O sussurro dos vizinhos aumentou de volume. Aquela conversa agora não era mais um segredo. O que fazer? Maria, com o coração na mão, estava prestes a descobrir que a vida era mais do que apenas um dilema. Era tempo de escolha. Maria! Uma voz familiar ecoou. Era Dona Elda, que se aproximava lentamente, sua feição preocupada. O que está acontecendo aqui? Você não pode se deixar levar pelas promessas dos outros. E assim, no turbilhão de decisões, o destino a colocou contra a parede mais uma vez. Como ela se sentiria ao ver sua avó em um momento tão vulnerável? A resposta parecia além do que apenas um sonho, e tudo estava prestes a mudar. O futuro da lanchonete, sua relação com Ricardo e o respeito da comunidade estavam todos em jogo. O que realmente lhe importava? A resposta para essa pergunta poderia revelar mais do que ela imaginava. Maria sentiu o estômago embrulhar. A expressão de Dona Elda era uma mistura de preocupação e reprovação. A avó, com seu olhar penetrante, parecia tentar decifrar o que estava acontecendo entre a neta e Ricardo. Dona Elda começou Ricardo, tentando suavizar a tensão no ar. Estamos apenas conversando sobre ideias para o sabor da terra. Acho que Maria tem um talento incrível que pode ser compartilhado. Maria notou como a voz dele soava confiante. Mesmo assim, o olhar de sua avó permaneceu firme. Talento ou não, disse Dona Elda, a comunidade não é fácil. Você precisa ter cuidado, minha filha. Eu sei, avó. Maria tentou argumentar, mas a insegurança na sua voz betraiou seus sentimentos. Mas Ricardo está certo. Este festival é a chance de mostrar o que o sabor da terra pode ser. O que pode significar para todos nós. E se as pessoas não aceitarem? E se você falhar? A preocupação da avó era palpável. Maria, você deseja se expor assim? Eu não quero que você se machuque. Foi como se alguém tivesse puxado um tapete sob seus pés. O peso das palavras da avó a levou de volta a lembranças quando era apenas uma menina, e suas inseguranças pareciam impossíveis de superar. Ela se lembrou do olhar triste da avó quando não conseguiram pagar as contas. A pressão guinda em seu peito aumentou, tornando a atmosfera ainda mais pesada. Ricardo, percebendo a tensão, segurou a mão de Maria novamente, firme e protetora. Se não tentar, nunca saberá o que pode conquistar. Ter coragem é um risco que vale a pena. Maria olhou para ele, seus olhos refletindo esperança e medo. O que aconteceria se ela seguisse o conselho de Ricardo? Se deixasse a voz de sua avó para trás, ainda que temporariamente? A dúvida permeava. Era mais fácil permanecer na segurança do conhecido, do silêncio, do que abrir seu coração e se arriscar a sentir de novo a dor da rejeição. E se isso tudo acabar em frustração, Ricardo? A voz dela saiu quase como um sussurro. E se eu falhar de novo?
A multidão ao redor parecia diminuir enquanto a pressão de suas inseguranças crescia. As risadas e danças que antes a cercavam agora se transformavam em um zumbido distante. Tudo que Maria podia ouvir eram as batidas apressadas do seu coração e o silêncio incômodo das expectativas que lhe pesavam sobre os ombros. Dona Elda desviou o olhar, permitindo que seus medos transbordassem. Maria, você é forte e tem muito a oferecer, mas é preciso ter certeza de cada passo. Tanta certeza pode ser um caminho que leva ao medo, disse Ricardo, quase como uma resposta ao que Elda acabará de afirmar. Às vezes é na incerteza que encontramos a nossa verdadeira força. Maria sentiu uma chama interna acender sua coragem. As palavras de Ricardo a envolviam como um abraço reconfortante, fazendo-a pensar. Seria este o momento de dar um passo para fora da sombra? E se eu organizasse isso como um evento comunitário? A ideia surgiu espontaneamente. Uma noite onde as pessoas pudessem assistir a algo que criei e se sentirem parte de tudo isso. O sabor da terra como um verdadeiro lar para todos. Mas eu não sei por onde começar. A cada palavra que saía, sua voz ganhava força. O sorriso de Ricardo incentivou sua coragem a emergir ainda mais. Dona Elda a observava, um misto de preocupação e orgulho no olhar, e isso a fez perceber que talvez alguém precisasse de coragem para dar o primeiro passo. Mas a decisão era dela. Você não está sozinha, Maria, disse Ricardo, tapando a mão dela novamente com a sua. Posso ajudar. Nós podemos ajudar. Dona Elda, visivelmente tocada, tomou um ar profundo. Se isto é o que você quer, meu amor, então eu estarei aqui, mas saiba que sempre estarei alerta. Juntas, seremos mais fortes. E assim, Maria estava em uma encruzilhada onde um caminho se abria diante de si. O festival continuava a pulsar ao seu redor, mas agora havia uma nova luz em seu coração. No fundo, porém, uma última sombra de incerteza permanecia. Eu aceito, ela disse, a voz tremendo, mas decidida. Vamos fazer isso. E enquanto seus olhos brilhavam com a ideia de um futuro incerto, ela sentiu que um novo desafio estava prestes a começar. A música do festival se intensificava e Maria percebeu que esta era a hora de se libertar. Mas o que aconteceria quando ela se expusesse ao olhar crítico da comunidade? O verdadeiro teste de coragem estava apenas começando. O dia seguinte amanheceu radiante, e o sol parecia iluminar não apenas as ruas da cidade, mas também um novo espírito que preenchia o coração de Maria. Com a decisão tomada, uma onda de energia a envolvia. Era como se todas as cores do festival, antes distantes, agora dançassem junto dela, incitando a realização de um sonho. Enquanto tomava café, Maria disfarçava a ansiedade com um sorriso. Dona Elda a observava, os olhos cheios de carinho, mas também de preocupação. O que você planeja fazer primeiro, minha filha? Perguntou a avó, tentando aparentar calma. Eu gostaria de conversar com alguns amigos, ver o que eles acham da ideia. A voz de Maria traía sua hesitação, mas havia uma faísca de determinação que a tornava diferente. Dona Elda sentiu, mas sua expressão refletia apreensão. Seja cautelosa. Às vezes as pessoas podem ser duras com as opiniões. Maria engoliu em seco. As palavras da avó ainda estavam ecoando em sua mente, mas agora, em vez de paralisá-la, alimentavam sua coragem. A comunidade poderia ser severa, mas ela se lembrava de quantas vezes o apoio também emergira em meio à dureza. Enquanto caminhava para o café onde trabalhava, Maria sentiu o cheiro do pão fresco se misturar aos aromas de café. A familiaridade do lugar a acalmava. Ao entrar, viu seus colegas rindo e conversando, e um sorriso brotou em seu rosto. A felicidade de estar rodeada por pessoas queridas a ajudava a deixar de lado a insegurança. Bom dia, Maria! Gritou um dos garçons, João, logo que ela entrou. Pronta para mais um dia de trabalho? Ela balançou a cabeça, mas a notícia do novo projeto ecoava em sua mente. Seria aquele o momento de compartilhar sua ideia? Ela respirou fundo e, com um impulso de coragem, se aproximou da mesa dos amigos. Gente, eu preciso falar com vocês sobre algo. O murmúrio da conversa diminuiu, e todos a olharam com curiosidade. Estou pensando em organizar um evento comunitário para o festival, algo que represente o sabor da terra. Um espaço para todos participarem, para a gente celebrar nossa cultura juntos. João levantou as sobrancelhas. Isso parece incrível. Mas o que você precisa de nós? Maria sorriu, seu coração aquecendo com o apoio. Quero ajuda para planejar, divulgar, fazer com que as pessoas queiram participar. Roupas, comidas, apresentações, tudo que possa agregar. Os rostos ao redor dela se iluminaram, e as ideias começaram a fluir. Ela percebeu que cada sugestão e riso a encorajavam mais e mais.
A energia da equipe e a vontade de colaborar moldaram a visão de seu evento, e pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu que não estava sozinha. O melhor de tudo isso, disse Camila, uma amiga próxima, é que você vai mostrar para a nossa comunidade o que a gente realmente é. Uma grande família. As palavras de Camila a tocaram. Uma familiaridade e um senso de pertencimento estavam se formando ali, e as preocupações muito antes dominantes começaram a se dissipar. Porém, em meio a toda aquela empolgação, uma nova sensação a invadiu: medo. O pavor de que, apesar de todo o apoio, tudo pudesse desmoronar. Seria suficiente. Enquanto discutiam entusiasmadamente os detalhes, a tela de um celular interrompeu a conversa. Alguém recebeu uma mensagem que fez todos pararem. O nome na tela fez o coração de Maria acelerar. Ricardo. Ao ver a expressão de Maria, os amigos a encorajaram. Vai, responde. O que ele disse? A ansiedade misturada com a expectativa a deixava elétrica. Ela abriu a mensagem e, ao ler, seu coração disparou. Ricardo queria se encontrar mais tarde para discutir os planos do evento, e tinha algumas ideias brilhantes para compartilhar. Mas o que mais lhe surpreendeu foi o convite. Estou animado com sua ideia, Maria. Quer conversar durante um passeio pela feira? Uma mistura de nervosismo e esperança a envolveu. O que ele realmente queria discutir? E se toda a força que ela sentia ruísse na conversa ao ar livre? Pode ser agora ou nunca, pensou. E então, um novo dilema surgiu. Como lidar com seus sentimentos por Ricardo enquanto lidava com a pressão do evento? O mundo girava ao seu redor, e enquanto ela se preparava para o encontro, uma única pergunta a assombrava. Estaria preparada para descobrir não só o que a comunidade pensava, mas o que seu coração também queria revelar? Maria respirou fundo, tentando controlar a mistura de ansiedade e excitação que dançava em seu estômago. O pulso acelerado era como um tambor tocando nos bastidores, antecipando o momento-chave de sua vida. Enquanto ajeitava o cabelo e se certificava de que a roupa estava alinhada, a imagem de Ricardo surgia em sua mente. Um sorriso involuntário apareceu em seu rosto, e ela se lembrou de como ele sempre trazia uma luz peculiar para qualquer conversa, despertando nela sensações que jamais tinha sentido. Chegando à feira, as cores vivas e os sons vibrantes a envolviam. As barracas, repletas de produtos frescos e artesanatos, criavam um cenário que parecia afirmar a cultura rica de sua comunidade. Sentiu um nó se formar na garganta ao perceber que num dia tão especial, o evento que sonhara poderia de fato ser possível. A visão de Ricardo a fez parar. Ele estava sentado em um banco sob uma árvore, com um sorriso amplo e aberto, que fazia seu coração acelerar ainda mais. Ele acenou, e ela se sentou ao seu lado, tentando disfarçar a palpitação. Oi, Maria. Estou bem ansioso pelo que você tem em mente para o festival, ele disse, seu tom encorajador. Oi, Ricardo, eu também. A ideia é criar um espaço que envolva todos, onde cada um possa trazer um pedacinho de sua cultura. Mais do que um evento, quero que seja um símbolo da nossa união, explicou ela, sua voz mais firme do que se sentia. Isso soa incrível, ele respondeu, os olhos brilhando de interesse. Uma forma de mostrarmos o que realmente somos. E eu tenho algumas sugestões de como podemos trabalhar nisso. O que acha de pensarmos juntos? As palavras dele lhe deram uma onda de esperança. Enquanto discutiam sobre as performances, comidas típicas e as tradições que poderiam incluir, Maria se sentiu cada vez mais à vontade. O que mais a surpreendeu foi a forma como Ricardo envolvia todos na conversa, muitas vezes fazendo os outros na feira se aproximarem, perguntando sobre suas histórias e ideias. Ele tinha um jeito cativante, que fazia todos se sentirem valorizados. Após algum tempo, sentindo-se mais relaxada, Maria decidiu que era hora de ser um pouco mais ousada. A conversa agora fluía naturalmente, e havia um conforto na presença dele que a encorajava a mergulhar em seus sentimentos. Eu sempre admirei sua paixão por ajudar a comunidade, começou hesitante. Você parece saber o que as pessoas precisam, o que as faz sentir-se valorizadas. Com um sorriso meigo ele olhou em seus olhos. E você também, Maria. Essa ideia do evento é um reflexo do seu coração. Por isso você atrai tantas pessoas. O elogio a pegou desprevenida, e um calor em seu rosto a fez se encolher levemente de timidez. Ali naquele instante, com o sol filtrando através das folhas da árvore, algo mágico parecia estar acontecendo. Mas logo a insegurança e as dúvidas voltaram a assombrá-la. Ricardo poderia ser o apoio que precisava, mas o que ele pensava sobre ela? Seria só amizade ou algo mais? Ricardo, você acha que consegue realmente ajudar a dar vida a isso? E se não funcionar? A expressão do rapaz mudou. Ele a encarou com seriedade. Não se preocupe.
O que importa é tentar. Se não arriscarmos, como podemos descobrir o que realmente podemos alcançar? Ela sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Em vez de medo, estava começando a entender o verdadeiro significado de correr riscos e expor-se. Sentia que ao abrir seu coração, não só revela suas ideias, mas também suas inseguranças. A conversa foi se estendendo, e a dinâmica entre eles se tornava cada vez mais forte e envolvente. Até que Ricardo, com uma expressão mais intensa, se inclinou. Maria, existe algo mais que eu gostaria de conversar, além do evento. Ela mal conseguia respirar. A expectativa era palpável, um novo caminho se abrindo diante dela. As palavras dele poderiam ser o que mudaria tudo. Mas com um toque de insegurança, um pequeno receio a fez hesitar. Será que estava pronta para ouvir o que ele tinha a dizer? O momento estava prestes a se transformar e a única certeza que Maria tinha era que a vida, em um instante, poderia mudar de uma vez por todas. Com isso em mente, a pergunta ecoou em sua mente. O que Ricardo estava prestes a revelar poderia realmente trazer à tona suas verdades mais profundas. Maria prendeu a respiração, o coração batendo descompassado enquanto a intensidade do olhar de Ricardo a prendia ainda mais. Os sons da feira, antes vibrantes e alegres, pareciam se distanciar, criando um espaço quase isolado para aquele instante. Tudo o que ela queria fazer era saber o que ele tinha a dizer, mas a dúvida a aprisionava. Maria, tem algo que eu preciso compartilhar, ele começou, a voz carregando um peso que parecia ecoar entre eles. Nos últimos meses venho me envolvendo mais com a comunidade, e essa proposta do festival realmente me fez pensar. A verdade é que eu não só quero ajudar, como acredito que isso poderia ser uma oportunidade significativa na minha vida pessoal também. Ela ergueu uma sobrancelha, intrigada. O que você quer dizer com isso? Ele se virou um pouco mais para ela, abaixando a voz, como se as palavras não fossem apenas para seus ouvidos. Eu venho pensando que posso fazer mais do que apenas participar. Eu gostaria de investir no festival, torná-lo maior, mais impactante. É uma forma de acolher a diversidade que sempre admirei e espero que isso ajude a trazer mais luz para a nossa comunidade. Um misto de emoções percorreu o corpo de Maria. Estava animada, mas também assustada. Investir? Ricardo, isso é um grande passo. Você se sente confortável com isso? E por que você se importaria tanto assim? Ricardo sorriu, uma expressão de genuína paixão em seu rosto. Porque eu acredito no potencial das pessoas, no poder da união. Este festival pode ser um reflexo do que realmente somos, e eu quero participar ativamente disso. Mas tem algo mais importante. Aquela sujeira nos olhos dele fez Maria sentir um frio na barriga. O que mais? O que pode ser mais importante do que isso? Eu tenho me sentido sozinho. Ajudar as pessoas e cercar-me de boas intenções tem sido uma forma de preencher um vazio. E honestamente a conexão que sinto com você me inspira a ser melhor, a ser alguém que faz a diferença. A sinceridade de Ricardo era eletrizante, e por um momento, parecia que o mundo ao redor deles desapareceu. Maria sentiu um calor subir pela sua pele, mas as palavras dele a deixaram confusa. Então, você está dizendo que, quer que esse evento seja, de certa forma, uma forma de encontrar seu lugar, e isso envolve nós dois de alguma maneira? Ricardo não se afastou. Exatamente. Eu quero que essa conexão, que essa espécie de cumplicidade que temos, vá além de apenas amigos ou parceiros de projeto. Sinto que poderia haver algo mais entre nós. Maria estava dividida. O que ele dizia a encantava, mas também a deixava em choque. A ideia de um relacionamento com Ricardo a deixava ansiosa e desejosa, mas as incertezas a envolviam como uma névoa. Afinal, poderia o sentimento que tinha por ele se transformar em amor, ou era apenas uma projeção de suas esperanças? Ricardo, eu não sei. Eu nunca pensei que... As palavras fugiam de sua boca. Tornar-se vulnerável era um risco. O mesmo tipo de risco que ela se comprometeu a assumir ao pensar no festival. E por outro lado, o calor em seu peito não poderia ser ignorado. Ele a encarou, buscando respostas além do que ardia na superfície. Vamos com calma. Não precisa se decidir agora. Eu só queria que você soubesse o que eu realmente sinto e que estamos juntos nesse caminho. Ela sorriu nervosamente, um misto de alívio e confusão. Obrigada por ser tão honesto. Isso significa muito para mim. O silêncio entre eles era carregado de emoção. Os olhares trocados pareciam contar 1000 histórias. A comunidade estava prestes a testemunhar um evento que mudaria vidas, mas também pareciam estar eles mesmos em um ponto de virada. Enquanto o burburinho da feira se intensificava ao redor deles, Maria soube que estavam em uma encruzilhada. O futuro do festival e o destino de seus corações dependiam de decisões que ainda precisavam ser tomadas.
O que realmente os uniria nessa jornada? E será que todo esse movimento levaria a um desfecho que eles jamais poderiam prever? Aquele instante marcava apenas o começo, e a vida estava prestes a se desdobrar de maneiras que eles ainda não podiam imaginar. Maria respirou fundo e tentou se orientar em meio a toda aquela confusão de sentimentos. A intensidade do que acabará de ouvir a deixava inquieta. O festival que a tinha envolvido desde o início, agora parecia também ser um reflexo de sua própria batalha interna. As luzes da feira começaram a piscar e os sons das pessoas se misturavam às suas reflexões. Um momento decisivo se desenrolava ali bem diante dos seus olhos. Quer saber? Disse ela, quebrando o silêncio com uma tentativa de leveza. Essa proposta pode ser o que a nossa comunidade precisa e talvez o que nós precisemos também. Ricardo sorriu, e aquele sorriso iluminou o ambiente. Era como se o calor de sua presença tornasse tudo mais fácil. Mas por trás daquela alegria, Maria ainda sentia as inseguranças pesando em seu coração. Como eles poderiam combinar seus destinos, considerando que tantos medos ainda assombravam suas mentes? Você tem razão, ele disse, mostrando-se animado. Se a gente trabalhar junto, isso pode ser transformador. E quem sabe a gente também descubra juntos essa conexão que estamos sentindo. Mas e se não der certo? Maria perguntou, preocupada. E se perdermos nossa amizade no processo? Ricardo colocou a mão sobre o seu braço, um gesto suave que enviou um frio na barriga dela. Se não tentarmos, já teremos perdido, não acha? É arriscado, mas o melhor muitas vezes vem desses riscos. A vida é sobre isso, Maria. Juntos, a gente pode superar qualquer coisa. Aquelas palavras trouxeram um calor diferente. Um tipo de força que a fazia querer acreditar. Mesmo assim, Maria estava dividida. Seria justo para com eles dois exteriorizar esse tipo de sentimento enquanto ainda havia tantas incertezas sobre o festival e suas consequências? E se a tensão entre o trabalho e o relacionamento acabassem sufocando o que eles estavam buscando? Só me promete uma coisa, ela disse hesitante. Se formos por esse caminho, o diálogo precisa ser sempre aberto. Precisamos falar sobre o que estamos sentindo, sem medo. Prometido, respondeu ele com um brilho na voz. Aliás, acho que é isso que faz uma relação dar certo, não é? Comunicar-se, confiar um no outro. E quem sabe a gente inspire outros a fazer o mesmo durante o festival. O pensamento a animou. Maria começou a imaginar as possibilidades. Um evento que não apenas celebrasse a diversidade, mas também unisse pessoas. Não apenas na dança ou na música, mas na criação de um lugar onde cada um pudesse se sentir acolhido, amado e ouvido. Enquanto conversavam sobre os primeiros passos para tirar o festival do papel, algo no olhar de Ricardo a fez parar. Ele estava realmente comprometido com essa visão, e isso a deixava esperançosa. Ela desejava acreditar que juntos poderiam criar algo bonito e impactante, não só para a comunidade, mas para eles também. Maria, ele disse de repente num tom mais sério. Se você decidir dar esse passo, eu estarei ao seu lado. Porém, preciso saber, você realmente acredita que estamos prontos para isso? Ela hesitou, mas em seu coração batia uma vontade crescente de se jogar nessa nova fase. Bom, a única maneira de saber é tentando, não é mesmo? O sorriso de Ricardo se alargou. Era como se a energia ao redor deles tivesse mudado, tornando-se mais brilhante e cheia de promessas. Então vamos fazer isso. Ele exclamou, os olhos brilhando. Vamos trazer esse festival à vida e escrever nossa história. A conexão entre eles parecia agora ir além da amizade. Mas, enquanto a empolgação crescia, Maria sentiu um arrepio. O que mais poderia acontecer nesse caminho? Um sorriso, um olhar, uma palavra poderiam mudar tudo. Naquele dia, com o cenário da feira pulsando à sua volta, Maria percebeu que suas escolhas poderiam entrelaçar suas vidas de maneiras que nem imaginava. O futuro estava apenas começando a ser desenhado, e o que viria a seguir era um mistério que deixava seu coração acelerado. E assim, ela se perguntou, enquanto observava as cores vibrantes das barracas ao seu redor, qual seria o verdadeiro desafio que estava por vir no festival e se a verdadeira mudança começaria ali, entre eles? Com o coração acelerado, Maria olhava para o céu encoberto que ameaçava liberar a chuva. As nuvens pareciam simbolizar suas incertezas, mas a energia do festival pulsava ao seu redor, como uma promessa de transformação. Então, quais são os próximos passos? Ela perguntou, a animação escapando entre suas palavras. Ricardo tirou um caderno da mochila, e logo uma lista de ideias e esboços tomou forma diante deles. A paixão dele pela causa transparecia em cada palavra, enquanto desenhava um calendário de atividades que refletia não apenas música e dança, mas também arte e debate sobre a diversidade e inclusão.
Isso é incrível! Maria exclamou, sentindo a empolgação dela crescer. Mas e as pessoas? Como vamos juntar todo mundo? Precisamos garantir que todos se sintam acolhidos e não apenas convidados. Você vai ver, Ricardo disse com um brilho nos olhos. Vamos fazer reuniões abertas. Cada voz importa, e precisamos que a comunidade se sinta parte disso. Vou até sugerir que cada grupo traga uma ideia para o festival. A ideia o animava, e ver Ricardo tão entusiasmado reacendia a esperança em Maria. Mas outra dúvida surgiu em sua mente. E se não conseguirmos esse apoio? E se as pessoas não se importarem? Ricardo segurou suas mãos, o calor da conexão entre eles a fez sentir que tudo era possível. Essa é a beleza do festival, Maria. Estamos criando um espaço onde as pessoas podem se unir, e se não for perfeito, não tem problema. O importante é tentarmos. Enquanto falavam, um grupo de crianças passou correndo por eles, com rostos iluminados e risadas contagiantes que ecoavam pelo ar. Maria olhou para elas e sentiu uma onda de nostalgia. Lembrou-se de quando era pequena, brincando nos mesmos espaços, cheia de sonhos e menos medos. Isso é o que queremos, não é? Ela comentou, um sorriso se formando. Uma celebração dessas risadas e cores. Exatamente, Ricardo confirmou, como se tivesse lido seus pensamentos. É uma chance de redescobrir a alegria juntos. Essas crianças, elas são nosso futuro. À medida que continuavam a discutir como promover o festival, Maria sentiu que havia um novo peso em suas decisões. Cada passo a levava não apenas a criar algo significativo para a comunidade, mas também a abrir seu coração mais para Ricardo. Mas essa luz que se formava também fazia Maria sentir que sombras ficavam cada vez mais intensas. Ela não podia ignorar suas inseguranças. O que aconteceria se seus sentimentos por Ricardo complicassem tudo? O verdadeiro desafio poderia ser mais do que organizar um evento. Poderia ser a luta entre manter a amizade e a nova paixão. Maria decidiu que, se fossem enfrentar isso juntos, tudo começaria na próxima reunião com a comunidade. Um espaço não apenas para discutir o festival, mas também para abrir seus corações um para o outro. Estamos prontos para isso, dizia para si mesma, a convicção espelhada nas declarações de Ricardo. Mas lá no fundo, havia uma dúvida a ameaçá-la. Seria ela forte o suficiente para lidar com a realidade de se expor? Vamos fazer a reunião na próxima semana, disse Maria, sentindo que o tempo estava se esgotando. O que você acha? Perfeito. Ele respondeu, um sorriso largo no rosto. Só lembre-se, estou aqui com você. O sol ciclicamente aparecia entre as nuvens, trazendo um pouco de calor quando Maria deu um passo em direção ao futuro, mas a sombra de suas emoções contraditórias ainda a seguiam. O que mais estaria preso entre as linhas do festival que estavam prestes a se criar? E seriam eles capazes de lidar com as tempestades que poderiam surgir, não apenas do lado de fora, mas também dentro deles? Maria estava ansiosa para a reunião da comunidade. A semana passou em um piscar de olhos, com ela se perdendo em pensamentos sobre como abriria seu coração para Ricardo. No fundo, algo a inquietava. E se suas palavras não fossem suficientes? E se tudo que eles construíssem se desmoronasse por conta das suas inseguranças? Na manhã do encontro, a cidade estava viva. O aroma de pão quente se espalhava pelas ruas, e as vozes animadas das pessoas ajudavam a dissipar seus medos. Ao chegar ao local, um centro comunitário pequeno mas acolhedor, Maria viu que alguns rostos conhecidos já estavam por ali. Alguns amigos de infância, vizinhos e até mesmo aqueles que raramente apareciam em eventos. Cada um deles representava um pedacinho da diversidade que esperavam celebrar. Oi, Maria! Chamou uma mulher idosa de cabelo branco com um sorriso alegre. Ela era Dona Nair, uma referência da comunidade. Estou tão animada para isso. O que vocês prepararam? Maria respirou fundo e forçou um sorriso. Oi, Dona Nair. Estamos pensando em um festival que celebrou a nossa cultura e inclui todo mundo. Será uma grande festa. A voz da mulher estava carregada de entusiasmo. Imagine só. Música, dança, comidas. Ah, e não podemos esquecer do meu famoso brigadeiro. Todos vão amar. Sentindo a energia positiva, Maria se dirigiu a Ricardo, que estava conversando com um grupo de jovens. A alegria emanava dele como um sol, e ela se sentiu um pouco mais confiante. Ricardo a viu e acenou com um brilho nos olhos, como se a estivesse chamando para se juntar a ele. Ela se aproximou, sentindo seu coração acelerado. Acho que as pessoas estão animadas, ela disse, tentando esconder sua apreensão. Claro, isso é só o começo. Espere até vermos mais gente chegando, respondeu ele, sem saber que sua simples resposta era como um remédio para suas inseguranças. À medida que a sala ia enchendo, o clima se tornava mais leve.
As vozes se misturavam, criando um coro vibrante. Maria olhava para todas aquelas pessoas. Essa é a nossa chance de fazer algo de verdade, pensou com força. Quando chegou o momento de começar, Maria e Ricardo se posicionaram à frente, mãos entrelaçadas. O murmúrio foi diminuindo até que o silêncio se instalou. Ricardo começou a falar, sua voz firme e cheia de paixão, e Maria percebeu que seu toque era o que mais a mantinha tranquila. Ao final da apresentação, Maria sentiu um ímpeto dentro de si. Pessoal, será um festival, mas queremos que todos participem. Cada ideia conta, e estamos aqui para ouvir vocês, dissera, a emoção transparecendo em suas palavras. O olhar expectante de Ricardo lhe deu coragem. Gritos de apoio e palmas vieram pelo público. A energia da sala era palpável. Cada proposta e ideia contribuíam para o que logo seria um evento real, um espaço feito para acolher, celebrar e unir todos. Nesse momento, Maria se sentiu parte de algo maior, quase como se estivesse em um sonho. Mas, ao olhar para Ricardo, a dúvida voltou a assombrá-la. Será que eles estavam prontos para lidar com as consequências de seus sentimentos, especialmente agora que a comunidade estava alheia a isso? Enquanto as ideias fervilhavam e as conversas se intensificavam, um som de coletivo entusiasmo tomou conta da sala. Em meio a tudo isso, Maria percebeu que também queria compartilhar seu coração com Ricardo. Talvez essa seja a hora, pensou, mas ao mesmo tempo, o medo a consumia. E se, ao abrir seu coração, ela quebrasse a conexão tão especial que tinham? Enquanto a reunião prosseguia, a pergunta reverberava em sua mente. Seria capaz de fazer isso? A energia positiva que sentia ao lado de todos ao redor não pode ocultar as incertezas dentro dela. Finalmente uma ideia surgiu. Quem sabe a resposta não estaria na próxima oportunidade de realmente se abrir. O festival estava prestes a acontecer, mas o maior desafio ainda estava por vir. O que Maria faria quando a hora da verdade chegasse? O sol brilhava radiante no dia do festival. Maria estava nervosa, mas animada. Com seus amigos e vizinhos ao redor, ela sentia que a energia vibrante da comunidade pulsava dentro dela. Nos bastidores, uma equipe incrível trabalhava arduamente para montar tudo. A lanchonete Sabor da Terra estava estilizada com cores vibrantes, trazendo um ar festivo ao lugar que sempre foi tão importante em sua vida. Quando as portas se abriram, um fluxo de pessoas começou a entrar, sorrisos e risadas preenchendo o ambiente. As barracas estavam carregadas de delícias e pratos típicos, além de várias apresentações culturais que destacavam a diversidade da cidade. Dona Zelda e Nair, com felicidade incondicional, estavam ali, oferecendo brigadeiros e encorajando as pessoas a se divertirem. Era um verdadeiro lar para todos. Maria olhou para Ricardo, que a observava com um brilho admirado nos olhos. Ele estava tão envolvido, ajudando a guiar as pessoas, e isso confirmava que a conexão que existia entre eles era genuína. Ela percebeu que as inseguranças que a consumiam antes estavam se dissipando, sendo substituídas por uma crescente sensação de pertencimento. Ótimo trabalho, Maria, disse Ricardo, enquanto ela servia uma cliente, fazendo com que seu coração acelerasse. O festival transcendeu suas expectativas. Cada apresentação era um testemunho do que a comunidade podia alcançar quando se unia. Maria viu as crianças dançando, adultos rindo e todos compartilhando histórias. Ser amiga de Ricardo e trabalhar ao lado dele trouxe à tona algo que ela nunca esperava: o desejo de não apenas ser parte da comunidade, mas também de se abrir para a possibilidade do amor. Quando o sol começou a se pôr, o clima no festival mudou. Uma vibração de alegria contagiante se espalhou e numa pausa Maria e Ricardo se retiraram para um canto mais tranquilo da festa. O céu se iluminava com cores alaranjadas e rosadas, proporcionando um cenário perfeito para a conversa que estava prestes a acontecer. Maria, eu só queria que você soubesse o quanto isso significa não apenas para a comunidade, mas para mim. Você realmente fez algo especial aqui, disse Ricardo, suas palavras tatas e genuínas penetrando em seu coração. Obrigada, Ricardo. Eu não teria conseguido sem você. Sua confiança me empurrou a sair da minha zona de conforto, respondeu Maria, o olhar dele prendendo seu coração. As palavras soavam quase como um convite, e nesse instante, Maria sentiu que era hora de ser corajosa. Há uma coisa que eu preciso te dizer. Ela começou, mas a insegurança quase a silenciou. Olhou para o céu, buscando coragem nas cores que mudavam rapidamente. Eu estou tão grata por tudo isso. Por você ter entrado na minha vida e por ter me mostrado que é ok pedir ajuda. E mais do que isso, eu sinto algo mais, algo especial entre nós. Ricardo sorriu, um sorriso que fez seu coração derreter. Eu também sinto, Maria. É incrível como a jornada do festival nos uniu. Você se tornou uma parte essencial da minha vida.
e não quero que isso se limite apenas ao evento. Quero explorar isso, tudo que podemos construir juntos. Um calafrio de emoção percorreu o corpo de Maria ao ouvir aquelas palavras. O medo que antes a paralisava dava lugar a uma nova certeza. Eles estavam prontos para explorar os sentimentos que pulsavam entre eles. Então, que tal fazermos um brinde? A nova fase do sabor da terra e a tudo que podemos ser juntos, sugeriu Maria, erguendo um copo de suco fresco que a avó havia feito. A nova fase. E ao que venham as possibilidades, Ricardo respondeu, e ao se tocarem os copos, ambos sentiram que estavam fazendo muito mais do que celebrar o festival. Era uma declaração de amor. O festival continuou repleto de música e dança, e enquanto tudo acontecia, Maria se sentia mais completa do que nunca. Sentiu que a aceitação e o amor eram reais e que poderia contar com Ricardo não apenas para o sabor da terra, mas também para sua vida. Parte daquela névoa de medo se dissipou, permitindo que a brisa de esperança entrasse completamente. Enquanto a noite avançava, a energia tomou conta. Maria e Ricardo passaram de mãos dadas, abraçando amigos, convidados, família e compartilhando risadas. Juntos, supervisionaram os detalhes do festival, amigos da comunidade engrossando a festa, fazendo com que aquela celebração fosse um tremendo sucesso. Ao final da noite, Maria olhou para a multidão com um sorriso radiante. O retorno foi muito além do que poderia imaginar. Agora a dor e a solidão que sentirá anteriormente pareciam uma sombra distante. Com o festival consolidado, ela estava pronta para abraçar todas as oportunidades que pairavam no ar. E além disso, estava decidida a construir uma narrativa não apenas de trabalho e amizade com Ricardo, mas também de um amor que se tornava cada vez mais forte. O festival era um reflexo do que haviam alcançado e Maria sabia que, não importando os desafios que pudessem surgir juntos, eles estariam prontos para enfrentá-los. Então, antes de retornar à festa, Maria fez uma última pergunta a Ricardo. Você acredita que juntos, podemos realmente mudar a história da nossa comunidade? Ricardo olhou fixamente nos olhos dela, e com um sorriso determinado respondeu, e como? A vida é sobre se arriscar e lutar ao lado de quem amamos. Vamos fazer isso acontecer, Maria. Sempre juntos. A música começou a tocar novamente naquela nova mistura de emoções e esperanças. Maria sorriu, sabendo que o futuro promissor estava apenas começando. Este é o momento de se tornar parte dessa história. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E mais, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. A união faz a força e juntos podemos inspirar ainda mais vidas.